Olá, eu sou o pastor Marcos. Eu tenho ministrado aulas de interpretação bíblica há mais de 20 anos. Hoje, vamos explorar como interpretar corretamente as escrituras sagradas. Sabe, como pastor, uma coisa que realmente me preocupa é a forma como a gente se relaciona com a Bíblia. Muitas vezes, nós a tratamos como uma caixinha de promessas, uma coleção de versículos inspiradores para a gente tirar quando precisa. Mas a verdade é que a Bíblia se apresenta de um jeito bem diferente, como uma única e grandiosa história. E hoje a gente vai entender por que mergulhar nessa narrativa completa é bom, é simplesmente crucial para uma fé que para de pé. Então a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: a Bíblia é só um manual de regras, um livro de faça e não faça? Ou ela está se propondo a ser algo muito mais, muito maior? A verdadeira história do mundo? Porque, olha, a resposta para essa pergunta muda absolutamente tudo. E para a gente começar a desembolar essa questão, vamos direto ao ponto, ao problema central. Quando a gente trata a Bíblia como um monte de pedacinhos soltos, como se fosse um quebra-cabeça que a gente nunca monta, a nossa fé, ela fica frágil, fica sem um alicerce firme de verdade. Para mim, o maior perigo hoje é exatamente esse, a fragmentação. Essa mania de transformar a palavra de Deus em meras citações motivacionais de Instagram, sabe? Ou em devocionais que não se conectam com mais nada. Isso tira toda a força, todo o poder de transformação que a escritura realmente tem. E as consequências disso? Bom, elas são bem sérias. Uma fé fragmentada é, por natureza, uma fé frágil, que desmorona na primeira dificuldade. Ela gera muita confusão e, pior, ela nos deixa completamente vulneráveis, de porta aberta para outras histórias, outras narrativas que o mundo nos conta todo santo dia. No fim, a gente perde o poder que a Bíblia tem de nos formar, de nos moldar. E falando nessas outras histórias, isso nos leva a uma outra verdade que a gente precisa encarar. Quer a gente perceba, quer não, todos nós somos moldados por histórias. A cultura que nos rodeia tem uma influência poderosa e, na maioria das vezes, totalmente invisível. Pensa bem, ninguém chega no mundo como se fosse uma folha em branco. De jeito nenhum. Desde o momento em que a gente nasce, a cultura, a nossa família, a mídia, tudo, absolutamente tudo, começa a nos contar uma história. Uma história sobre quem nós somos, sobre o que a gente deveria desejar e, claro, sobre do que a gente deveria ter medo. Nós somos narrados. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu essas palavras tão fortes em Romanos. Ser cristão não é só uma decisão que a gente toma um dia. É uma mudança de história. É uma renovação completa da nossa mente para que ela pare de ser moldada pelo padrão deste mundo e passe a ser formada pela história de Deus. O que acontece então? A gente se vê no meio de uma verdadeira batalha de narrativas. Existe uma competição o tempo todo pela nossa visão de mundo, por aquilo que vai, no fim das contas, definir a nossa vida. E aqui entra um conceito que, olha, é fundamental: o de religiões disfarçadas. Mesmo numa cultura que se diz sem religião, existem deuses por toda parte. Dinheiro, poder, autonomia, prazer. Tudo isso são histórias que nos dizem o que é sagrado, o que é mais importante, pelo que vale a pena viver e até morrer. Elas funcionam como religiões, exigindo a nossa devoção total. E o contraste é gritante. A história da cultura nos ensina sobre consumo, sobre desempenho, sobre poder e autopromoção. Já a história da Bíblia nos chama para uma realidade completamente diferente, de dom, de graça, de serviço e de missão. São valores que batem de frente, não tem jeito. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: não existe terreno neutro. A igreja e cada um de nós vive o tempo todo nessa encruzilhada. A gente está sempre vivendo dentro de uma história ou de outra. Não dá para ficar em cima do muro. E o alerta de Colossenses é seríssimo. É como se a Bíblia dissesse: olha, fiquem espertos. Se a igreja não for intencional em contar a história de Deus, a cultura vai preencher esse vazio na hora. Se a gente não tomar cuidado, seremos escravizados por essas outras filosofias sem nem perceber. Mas então, qual é a solução? Qual é a saída? É aqui que entra a beleza do Evangelho. A Bíblia não se apresenta como uma história qualquer entre tantas outras. Ela se apresenta como a grande história, a verdadeira narrativa de toda a realidade. E a estrutura dessa história é de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma profundidade incríveis. É uma jornada em 4 atos. Começa com a boa criação de Deus, passa pela queda da humanidade no pecado, encontra seu ponto central na redenção que Cristo conquistou na cruz e caminha com toda certeza para a restauração final de todas as coisas.
Esse trecho de Isaías é poderoso demais. Ele mostra que a história bíblica não é um acidente, não é uma série de eventos aleatórios. Ela tem um autor, uma direção e um propósito muito claro. Deus está no controle de tudo e nos garante que está conduzindo todas as coisas para a sua glória e para a restauração completa da sua criação. Com essa base sólida, a gente consegue entender a aplicação prática de tudo isso. A missão da igreja é, fundamentalmente, ajudar as pessoas a encontrarem o seu lugar dentro dessa grande história de Deus. É ajudar a reescrever as nossas próprias vidas à luz do Evangelho. A tarefa da igreja é exatamente esta: renarrar vidas. Discipulado não é só aprender fatos sobre a Bíblia, é muito mais. É aprender a enxergar as nossas alegrias, as nossas dores, os nossos fracassos e os nossos sucessos através das lentes da grande história da redenção de Deus. E isso, gente, isso é incrivelmente transformador. Pensa numa pessoa que foi marcada a vida inteira pela rejeição, que se enxerga como lixo, como alguém descartável. Quando ela encontra o seu lugar na história de Deus, ela aprende a se ver não mais como um erro, mas como uma filha amada, adotada pelo próprio pai. Os fatos da vida dela não mudam, mas o significado vira de cabeça para baixo. E assim a gente chega na nossa conclusão, e ela nos traz de volta para uma escolha fundamental, uma escolha que todos nós precisamos fazer todos os dias. Se tem uma coisa que precisa ficar gravada na nossa mente hoje, é esta: ler a Bíblia como uma única e coerente história não é um luxo para teólogos, não é um exercício intelectual, é uma necessidade, é uma questão de sobrevivência espiritual, pastoral e missionária. É o que nos dá uma fé resiliente, coerente e com propósito. E a pergunta final, então, não é se nós estamos sendo formados por uma história, porque isso já é um fato. Todos nós estamos. A verdadeira pergunta, a que fica para a gente refletir, é: qual história está nos formando? A história da cultura, com seus deuses disfarçados, ou a história de Deus, revelada nas Escrituras? Aqui vai um infográfico desse vídeo para você poder se aprofundar nos seus estudos. Não deixe de curtir, assinar esse canal e compartilhar esse vídeo com pessoas que querem estudos bíblicos sérios. Até a próxima!